Pessoal, então, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos discutir as políticas públicas nacionais que existem e que tratam a respeito de questões ligadas ao meio ambiente. Tá? Estamos falando aqui especificamente de 5 políticas públicas, tá? Quais são? A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional da Biodiversidade, a Política Nacional para a Mudança do Clima, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. São 2 dessas políticas nacionais criadas durante o período em que o governo federal estava sob o comando do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB. Tá? Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos é de 1997 e a Política Nacional de Biodiversidade é de 2002, o último ano do governo FHC. 2 dessas políticas foram promulgadas durante o governo Lula. Então, temos a Política Nacional de Mudança do Clima, de 2009, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, do último ano do governo Lula, em 2010. Não temos uma política ligada ao meio ambiente nos 6 anos do governo Dilma Rousseff, nem nos 2 anos do governo Michel Temer, e temos aqui, agora em 2021, em janeiro desse ano, foi sancionado, durante o governo Bolsonaro, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Existe, se a gente botar na internet e procurar lá no site do Diário Oficial ou no Google mesmo, a gente vai achar mais uma política nacional relacionada ao meio ambiente, que é exatamente a Política Nacional de Meio Ambiente. Por que a gente não vai tratar dessa política nacional? Não vamos tratar dela porque ela é de 1981. Tá? E aí nós temos 2 eventos ao longo dos anos 80 e 90 que redefinem todas as nossas políticas públicas a respeito de meio ambiente. Que 2 eventos são esses? Um evento de âmbito nacional e político, né? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma política de 1981, foi formulada durante a ditadura militar, né, que acabou em 85. Então, depois dessa política, nós tivemos a redemocratização, cujo ponto alto foi em 1988, a Constituinte, que criou, em 87, 88, né, que criou, em outubro de 88, a nossa nova Constituição. A Constituição é fundamental porque, basicamente, toda a política pública que a gente tem a partir dos anos 90 é escorada nos princípios, nas diretrizes, nas formulações da Constituição. Com isso, são políticas públicas radicalmente diferentes do que existia antes. Tá? Então, o que nós estamos falando? Quais são as questões principais que estão colocadas no texto constitucional? E aí vamos lembrar, uma Constituição feita logo depois que a gente termina 21 anos de ditadura. Então, nós temos, quando vamos discutir as políticas públicas, a gente tem uma ênfase muito grande em questões de participação social, de controle social. Então, nós estamos pensando exatamente numa reação a esse período de 20 anos de ditadura, onde as pessoas não podiam participar, não podiam expressar a sua opinião. E uma das reações que nós tivemos foi uma presença muito forte da necessidade de você sempre estar participando com a sociedade civil no estabelecimento das políticas públicas. Uma segunda reação muito forte que nós temos cristalizada na nossa Constituição é o processo de descentralização. Então, nós temos, vai lá, olha o capítulo a respeito da educação, o capítulo a respeito da Seguridade Social,
o capítulo da assistência social, da saúde, olha a parte de cultura, de esporte, de habitação. Além da questão da participação social, a gente tem uma ênfase muito grande que essas políticas têm que ser políticas do governo federal, mas também do governo estadual e também do governo municipal, de tal forma que a gente consiga cruzar e articular as 3 esferas de governo. Tá? A ideia, por um lado, é uma reação também, novamente, aos 21 anos de ditadura. E qual é a característica da ditadura? É a concentração do poder. Né? Você não tem um poder espalhado, pelo contrário, ele está concentrado nas mãos de poucos, que no nosso caso era no poder judiciário, era no poder, ó, o ato falho aí, né? Era no poder executivo e que era mais concentrado ainda no poder executivo nacional, federal. Tá? Então, a reação foi: vamos fazer políticas públicas, vamos cuidar da questão tributária, vamos pensar em todas as questões que estão ali na Constituição, vamos pensar descentralizando, de tal forma que se a gente tenha um ou outro governo que não passe, que não deseje dar continuidade a uma determinada política, a gente tenha toda uma estrutura que garanta aquele velho mantra que a gente sempre ouve, né? Que as políticas públicas sejam políticas de Estado e não de governo. Então, o que eu estou dizendo é, com a Constituição Federal de 88, nós passamos a ter mudanças muito radicais nas políticas públicas, dos quais eu destaco 2 mudanças principais: a participação social, o controle social sobre as políticas e a descentralização das políticas. Bom, agora, além dessa questão interna nossa, nós temos, ao longo dos anos 80 e do começo dos anos 90, mudanças globais referentes à questão do meio ambiente. Tá? O que a gente já discutiu bastante. Nós temos a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, instaurada pela ONU, que em 1987 lança o seu relatório Nosso Futuro Comum, que também é conhecido como relatório Brundtland. Nós temos em 1992 a Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido como Rio 92 ou como Eco 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, com isso, a gente tem uma mudança também no paradigma do debate ambiental. A lei de 1981, além de ser uma lei da ditadura militar que não prevê participação social, divisão de poder entre as esferas de governo, democratização, porque, obviamente, é contra todos os princípios da ditadura, além disso, ela está presa naquele debate que vinha desde os anos 70, de desenvolvimento contra meio ambiente. Então, por conta disso, todos esses motivos aí, eu estou considerando as leis que são discutidas e implantadas no Brasil a partir dos anos 90. Ou seja, depois da nossa nova Constituição, depois que a gente consolida o conceito de desenvolvimento sustentável, depois que acontece a Rio 92 e o Brasil assina a Agenda 21, que nós discutimos no nosso último encontro virtual. Então, depois disso, os governos brasileiros, de 1995 para cá, apenas o governo Dilma e o governo Michel Temer não tiveram políticas nesse sentido, mas o governo FHC, o governo Lula e agora o governo Bolsonaro têm sim políticas nesse sentido, e são essas políticas que nós vamos avaliar. Tá? Também falar aqui que nós podemos, procurando lá no Google, procurando no Diário Oficial, encontrar algumas leis que instituem diretrizes para algumas questões importantes no meio ambiente. Essas não são as únicas leis referentes ao meio ambiente. Nós temos, por exemplo, todas as diretrizes para o saneamento básico, o que é uma coisa muito importante, porque estamos falando de água, esgoto, estamos falando também de resíduos sólidos, mas não é uma política nacional de saneamento básico. Podemos achar várias leis referentes a programas e projetos do Ministério do Meio Ambiente, mas não é isso que nós estamos trabalhando nesse momento.
Tá? Nós estamos trabalhando políticas nacionais que foram estabelecidas por lei, e aí, no caso, estamos trabalhando com essas 5 políticas. Nós vamos avaliar uma coisa meio básica que toda legislação deve ter, principalmente quando fala de uma política pública. Ela deve ter uma descrição dos princípios dessa política pública. Ou uma das leis aqui não fala de princípio, fala de fundamentos. O que são isso? O nome diz, é o princípio, então é o começo da política pública. São as ideias que guiam como nós vamos organizar uma política pública. Né? São os fundamentos. Então é aquela estrutura sobre a qual você vai erguer a política pública. Nenhuma lei, nenhuma política pública vai ser capaz de pensar todas as possibilidades envolvidas num determinado tema. Todas as possibilidades num país como o Brasil ainda. Porque o que tem o Brasil? Temos 5.500 municípios, desde uma São Paulo com 12 milhões de habitantes até vários municípios que não têm nem 1.000 habitantes. E quando a gente fala de uma política nacional, nós estamos falando de uma política nacional que precisa atender a todos esses municípios. Precisa atender São Paulo, mas também precisa atender Arapiraca. Não pode ser uma coisa que exija muitos recursos, que exija muita tecnologia, que exija muitos funcionários, porque municípios pequenos não têm recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos. Agora, não pode ser uma coisa que também seja muito simples, porque senão São Paulo vai dizer, bom, isso aí não é muito abaixo do que eu necessito ou do que eu posso fazer. Porque tantos municípios têm diferença nas necessidades deles, quanto tem diferença nas possibilidades de montar uma política pública. Então, quando a gente está falando de uma política nacional, nós estamos falando de um conjunto de regras e orientações que não vão abarcar todos os casos. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas está dizendo isso, mas e aqui em Arapiraca? Bom, talvez a regra que vale para todo o Brasil não valha para Arapiraca especificamente. Para isso, é fundamental a gente deixar claros os fundamentos, deixar claros os princípios. Por quê? Porque quando a gente tem essas lacunas, você volta para esses princípios e decide, aí com a sua autonomia, como é que você vai avançar. Né? Então, vou dar um exemplo. Um princípio que a gente vai ver em todas as políticas aqui em questão é o princípio da participação social. Todas essas políticas têm entre os seus princípios que nós precisamos ter uma conversa, um diálogo com a sociedade civil, com os usuários, com os diversos atores, com todo mundo que está envolvido na política. Então, suponha que surja, a gente tenha lá uma ideia e essa ideia não está prevista na lei. Como é que a gente deveria avaliar se essa ideia é adequada ou não? Você vai lá no princípio. Essa ideia tem a ver com o princípio da participação social? Tem, perfeito. Bom, então, mano, pode tocar. Né? Vamos dizer assim, um conselho de meio ambiente. Eu quero fazer, a gente tem um conselho municipal de meio ambiente, mas vamos pensar que eu quero fazer um conselho de meio ambiente em cada bairro. Será que é adequado isso? Bom, primeiro a gente volta para a administração pública e pergunta, você tem condições? Você tem orçamento? Você tem recursos humanos? Você tem equipamentos, espaço físico para ocupar, para ter conselhos em cada bairro? Tenho. Mas a ideia, ela é adequada? A gente vai lá no princípio. É um princípio básico que está presente em todas as políticas, é a participação social. Então, você colocar um conselho de meio ambiente em cada bairro é uma boa ideia. Isso está escrito na lei? Não, não está escrito na lei. Mas os princípios me ajudam a decidir como é que eu avanço sobre essa lacuna que a lei não falou. Porque se a lei falasse, talvez para uma cidade que tem 3, 4 bairros, fosse fácil montar conselhos por bairro.
mas numa cidade que tem muitos bairros fosse difícil fazer isso. Então, você pensa, você não legisla sobre isso e deixa que cada município decida de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, por aí vai. Mas para você tomar essas decisões, você precisaria o quê? Voltar aos princípios. Então, todas as políticas públicas, o ideal é que elas tenham orientados, detalhados quais são os seus princípios, quais são os seus fundamentos. Uma segunda coisa que é importante para as políticas, quais são os objetivos dessa política. E aí, por objetivo, nós estamos falando o quê? O que você quer alcançar? Aonde que você quer chegar? Então, estamos montando aqui uma política nacional de recursos hídricos e o que a gente quer com essa política de recursos hídricos. Isso é fundamental, primeiro, para também dar um norte. Será que esse meu conselho de meio ambiente ajuda a gente? Ele está dentro dos princípios, porque a transparência e a participação social está sempre em todas as políticas. Mas será que é um órgão, uma instância que vai ajudar a eu alcançar os meus objetivos? Então, eu preciso ter meus objetivos claros. Então, o ideal é que toda política também deixe bastante claro, explicitamente, quais são os seus objetivos. Também seria interessante as diretrizes. Se os objetivos é o que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, as diretrizes é como eu vou alcançar isso, como eu vou chegar nisso. Então, nós temos uma política, ela pode ser centralizada, o que significa que os poderes decisórios estão concentrados em alguma instância, pode ser no governo federal, no governo estadual, pode ser no poder executivo, pode ser no legislativo, né? Mas o poder decisório dessa política está concentrada, né? Então, nós temos aí uma política centralizada ou uma política descentralizada, onde esse poder decisório, onde o poder de execução é espalhado. A gente pode, das duas maneiras, alcançar o mesmo objetivo, né? O objetivo de, vamos pegar um exemplo de esporte, falar de outra política. Temos o objetivo de ir bem nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ótimo, então como é que a gente vai fazer? A gente pode tanto fazer assembleia com os atletas, fazer debates, encontros regionais para discutir a melhor maneira e chegar bem em 2024, ou podemos, um grupo de dirigentes toma todas as decisões e comunica aos atletas. Nenhuma dessas duas maneiras impede que você alcance seus objetivos. Então, a diretriz, na verdade, é uma escolha. Eu tenho esse objetivo para alcançar e eu escolho fazer as coisas de uma determinada maneira e não de outra. E, por fim, a grande maioria das políticas também traz quais são os instrumentos que essa política dispõe. Ou seja, quais são as instituições, quais são as fontes de recurso financeiro, quais são as fontes de planejamento, como é que se dá o monitoramento. Então, assim, como é que a gente vai botar essas políticas para andar? Então, a gente também tem isso aí descrito. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, para discutir um pouco política pública e política pública de meio ambiente, é quais são as ideias, quais são os arcabouços legais. Então, eu não vou estar discutindo com vocês se isso que está na lei está sendo posto em prática da maneira correta ou não, se tem recursos suficientes, todas essas questões, que são questões importantes. Mas eu não estou falando disso. O que eu quero conversar com vocês, para a gente refletir hoje, é quais são os princípios que organizam as nossas políticas públicas. Quais são os objetivos que guiam as políticas públicas. Quais são as diretrizes que guiam as políticas públicas e os instrumentos que essas políticas públicas têm para serem postas em prática. E eu acredito que quando a gente discute isso, a gente tanto vai rever a importância dos conceitos ligados à administração pública. Então, vamos retomar aqui
que nem a gente falou um pouco na Agenda 21, mas vamos retomar com exemplos maiores, a questão de conceitos como governança, como monitoramento e avaliação de políticas públicas, descentralização, territorialização. Todos esses conceitos estão presentes nas leis. Então, a gente vai ver na prática como é que essas ideias abstratas que a gente discute teoricamente nas aulas, como é que elas são aplicadas na lei. E nós também vamos discutir alguns conceitos da própria questão do meio ambiente. Então, vamos ver bastante claro algumas leis que explicitamente colocam a questão do desenvolvimento sustentável no centro da sua formulação. Vamos discutir a questão dos mercados, a questão das parcerias público-privadas. Então, quando a gente está discutindo políticas públicas de meio ambiente, nós estamos discutindo muito profundamente a questão do meio ambiente, mas também a questão da administração pública. Bom, então vamos começando falando a respeito de princípios, ou como eu falei, uma lei aí que fala de fundamentos da política nacional. Primeira comparação, vamos pensar nas leis do governo FHC. Política Nacional de Recursos Hídricos e Política Nacional de Biodiversidade. Uma primeira comparação que a gente pode fazer é que a Política Nacional de Recursos Hídricos tem 6 princípios apenas, enquanto a Política Nacional de Biodiversidade tem mais de 20 fundamentos. Então, nós temos aí uma questão de tamanho, obviamente, mas que não diz apenas respeito à quantidade. E aí vamos discutir aqui a questão desse número de informações com situações que vão valer, inclusive para vocês, posteriormente, pensarem em questões de trabalho, em questões de prova, etc. e tal. O que eu quero dizer é, quando você tem muitos princípios, quando você tem muitos objetivos, quando você tem uma quantidade muito grande de itens, são itens diferentes, evidentemente, que nós estamos conversando, o resultado é que a gente vai ter uma falta de foco muito grande. Então, é muito claro, se vocês pararem para ler os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem um foco muito claro, e quando a gente vai para o desenvolvimento, para a biodiversidade, esse foco é super espalhado e fala de 1000 coisas diferentes. Quando a gente está falando dos recursos hídricos, e aí a primeira coisa muito interessante, o primeiro princípio é que a água, recursos hídricos, está falando da água, está falando das nascentes, dos rios, dos lagos, dos reservatórios. O primeiro princípio é que a água deve ser reconhecida como um recurso que é dotado de valor econômico. E por que isso é muito impressionante? Porque é um fundamento, né? É um princípio muito alinhado com o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu já falei para vocês que o conceito de desenvolvimento sustentável trata a natureza como um recurso a ser gerenciado. E você tem diversas maneiras de gerenciar, inclusive uma maneira econômica. Então, você bota valor nas coisas. Quanto mais escasso, fica mais caro. Você cobra impostos, cobra taxas. Você tem várias formas econômicas de fazer isso rodar. Esse casamento de meio ambiente com política econômica neoliberal que fez o sucesso do desenvolvimento sustentável, o sucesso do conceito de desenvolvimento sustentável. E a gente, quando lê o primeiro princípio da Política Nacional de Recursos Hídricos, é isso que salta aos olhos. A água deve ser reconhecida como um recurso dotado de valor econômico. Ou seja, se eu destruir um rio, existe um valor econômico que eu tenho que pagar para compensar isso. Aquele rio, ele não era um valor absoluto. Eu posso trocá-lo por dinheiro. É isso que o conceito de desenvolvimento sustentável faz, e é isso que é permitido a partir do momento que você tem esse princípio para uma política de recursos hídricos. E nós vamos ver para frente outros aspectos bastante parecidos com isso.
A gente também fala da Política Nacional de Recursos Hídricos e deve destacar que ela usa uma unidade territorial de bacia hidrográfica. Tá? Então, como ela está tratando dos rios, e esses rios são organizados geologicamente, geograficamente, em bacias hidrográficas, é a unidade territorial que essa política trabalha. Então, nós não estamos trabalhando prioritariamente com estados, nós não estamos trabalhando prioritariamente com municípios. Estamos trabalhando com bacias hidrográficas que, geralmente, na grande maioria dos casos, se não em todos os casos, une vários municípios e até vários estados. Outro princípio é que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Então, você veja que no caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, eles colocam entre os seus princípios, que a gente vai começar a discutir, a questão da participação dos usuários e das comunidades em todo o debate e a questão da descentralização. A política de biodiversidade, a Política Nacional de Biodiversidade, ela estabelece, olha só que interessante, que a diversidade biológica tem um valor intrínseco, merecendo respeito independentemente de seu valor para o homem ou potencial para o uso humano. Está dizendo a biodiversidade é algo que tem um valor por si, não porque a gente vai usar essa biodiversidade para ganhar alguma coisa. Então, veja só, quando a gente está falando da política de biodiversidade, a gente não está usando aquele fundamento alinhado com o conceito de desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, se a gente no recursos hídricos diz que a água é um recurso dotado de valor econômico, no caso da biodiversidade, eles dizem que a diversidade biológica é um valor por si só, independente de seu valor para o homem. Então, alguém vai pensar, por que eu devo lutar pela preservação de um bicho ou de uma planta que eu nunca vou ver, ou que a gente nunca vai poder pesquisar e discutir esse bicho, essa planta, essa espécie? Bom, a gente deve proteger isso porque a biodiversidade é um valor por si só, não é um valor para eu usar. Então, a gente percebe como, ao ler e ao entender os princípios, a gente consegue ver esses embates de conceitos do debate ambiental. Não é uma coisa neutra. Um outro fundamento da Política Nacional de Biodiversidade são fundamentos que dizem o seguinte, que onde houver evidência científica consistente de que existe um risco, o poder público determinará medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. Então, estamos falando de aplicar multa, a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo da poluição. Mas veja bem, quando eles estão falando isso, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que nós podemos ter uma gestão econômica desses recursos. Ou seja, eu admito que para evitar que as empresas desmatem, eu vá causar prejuízo a elas, por meio de multas, por meio de impostos, por meio de proibições. Então, assim, a gente está discutindo que é possível, a lei de biodiversidade admite que a gente pode utilizar instrumentos econômicos, multas, tá certo? Reparações, impostos, para preservar a biodiversidade. Tá? Porém, a preservação da biodiversidade não vai ser um cálculo que a gente vai fazer tentando olhar se ela é lucrativa ou não. Ela não é um recurso econômico. É isso que eles dizem em seus princípios. Então, nós temos aqui 3 questões básicas, né? Quando a gente fala daquelas leis, daquelas políticas nacionais que foram editadas durante o período FHC. Primeiro,
As duas políticas discutem o recurso natural como algo dotado de valor econômico. Uma diz que é isso mesmo. Recursos hídricos diz que água tem valor econômico. A biodiversidade diz que não. Diz que o valor não é econômico, é um valor pela vida, é um valor por si mesmo. Segunda questão, os dois falam, as duas políticas tratam em seus princípios da necessidade de uma gestão descentralizada, que una Estado, município e governo federal, mas que seja descentralizada, mas integrada. É claro, as diferentes esferas de governo, não é cada um apontando para um lado. E as três políticas falam da necessidade de participação social na gestão pública. Vamos falar agora das políticas, né, de 2009 e 2010. Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são as políticas editadas durante o governo Lula. Bom, vamos começar aqui pela Política Nacional de Mudança Climática. Aí ela tem uma estrutura diferente. Ela fala que nós devemos nos guiar. Então, a Política Nacional da Mudança Climática se guia pelo princípio da precaução, pelo princípio da prevenção, pelo princípio da participação cidadã, pelo princípio do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E aí, o que eu destacaria aqui? Eu destacaria aqui de uma coisa muito importante. É a primeira vez, a Política Nacional de Mudança Climática é a primeira das políticas nacionais que claramente coloca o conceito de desenvolvimento sustentável explicitamente como um conceito a ser seguido. Então, a gente percebe que o conceito de desenvolvimento sustentável está no centro dessa política, junto com a ideia de participação cidadã, né, que tem a ver com o controle social, com a participação social, com a ideia das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que eles estão falando aqui em outra linguagem? Eles estão falando de descentralização da política e integração. Então, o governo federal, governo estadual e governo municipal, todos eles têm responsabilidade com a mudança climática. Agora, essas responsabilidades são diferenciadas de acordo com o nível de governo. E, além disso, eles têm um princípio que deve guiar essa política, que é o princípio da precaução. Então, se nós não sabemos exatamente se uma medida, se nós temos dúvidas sobre os conceitos que levam a uma determinada problemática, vamos sempre adotar uma política mais precavida. Vamos usar um exemplo da Covid-19, né, de outro assunto, de saúde. Nós não temos certeza quanto tempo, qual o grau de proteção que ao longo de um ano a vacina nos dá. Então, como precaução, vamos tomar a cada 5 meses, a gente toma uma dose de reforço. Ah, mas não poderia durar 1 ano? Ou não poderia durar 2 anos a vacina? Não sabemos. Então, por precaução, é melhor a gente pecar por excesso do que pecar por pouco. Isso é fundamental. Por quê? Porque a mudança climática, como a gente já viu, naquele conceito de sociedade de risco, é uma questão onde existem muitas dúvidas. O conhecimento é parcial, o conhecimento não é conclusivo. Então, se a gente tem uma suspeita de que uma determinada ação pode impactar negativamente na mudança climática, a gente já tem que, por precaução, cuidar dessa ação. E da prevenção, não é deixar acontecer para depois remediar. Tá? Pelo contrário, é o princípio da prevenção. Agora, uma outra questão que nós temos aqui na mudança climática é que, dentre os seus princípios, além de integrar ações do âmbito estadual, municipal, ele busca integrar ações de entidades públicas e privadas. E aí a gente avança do conceito de descentralização, ou seja, de 3 esferas de governo, simplesmente,
nós avançamos para um conceito de governança. Então, além das 3 esferas de governo, nós estamos debatendo também a participação da sociedade civil, seja das empresas, seja dos usuários, né? Então, a gente muda esse conceito para um conceito de governança. Isso aí na Política Nacional de Mudança do Clima. Em 2010, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí são 11 princípios, né? E alguns temas são temas repetidos, né? Aparece na Política Nacional de Resíduos Sólidos o princípio da prevenção, da precaução, o princípio do poluidor pagador, e aparece o princípio do desenvolvimento sustentável. Não de uma forma explícita, mas quando, por exemplo, ele fala que um dos princípios é uma ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, e a redução do impacto ambiental e do consumo, a gente percebe aí também, em outras palavras, o conceito de desenvolvimento sustentável. Falando de qualidade de vida e não de necessidades básicas, falando da importância de ter preços competitivos, né? Então, assim, a proteção ao meio ambiente não pode ser uma restrição ao meu consumo, né? Nós temos que pensar aí como é que se dá esse equilíbrio, né? Na medida em que todo o consumo, toda a produção e toda a existência de qualquer ser vivo implica em impacto no meio ambiente, né? Mas como que a gente avalia se o impacto está grande demais ou pequeno demais? Então, isso aqui, que eles estão chamando, teoricamente, de ecoeficiência, tem uma ligação direta com o conceito de desenvolvimento sustentável. E eles também falam, no inciso 8º, que o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável é um bem econômico e de valor social, né? Então, estamos aqui, na verdade, retomando, sem falar explicitamente, como foi na mudança climática, mas está se retomando a questão do bem econômico, do desenvolvimento sustentável. Bom, resíduos sólidos, nos seus 11 princípios, né, além desses que eu já falei, também fala de governança, fala de transparência, fala de controle social. E aí é importante destacar que tanto a lei de resíduos sólidos, de mudança climática, todas essas leis que nós falamos até agora, né, recursos hídricos, biodiversidades, os princípios nunca foram alterados em leis posteriores. E, por fim, o que nós temos aqui no governo Bolsonaro? Nós temos no governo Bolsonaro, em janeiro desse ano, foi promulgada a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Uma política lá que discorre sobre uma série de coisas e que não tem os princípios da política. Tem os objetivos, tem as diretrizes, tem um único instrumento, essa política, que é um programa que eles idealizaram, mas não tem princípios, tá? Mas, quando você lê o que eles estão falando, o que eles estão falando basicamente é que o objetivo é como se fosse disciplinar, como se fosse organizar o pagamento desses serviços. Entendeu? Então, é uma coisa complicada, porque nós estamos falando aí de serviços que, até 2021, não eram vistos necessariamente como algo que pudesse dar retorno. E o que o governo está dizendo é, daquela ideia de gestão econômica da política. Talvez se eu criar um mercado onde eu pague as empresas, onde eu pague as pessoas, onde eu pague para que elas conservem o meio ambiente, eu consiga ter uma efetividade maior na conservação do meio ambiente do que eu ter regras que vão ser punidas pela justiça, pela polícia. Você tem uma determinada fazenda, uma possibilidade, eu tenho uma fazenda e eu posso pleitear que o governo me pague para eu conservar a floresta natural ou para eu refazer a floresta daquele território meu.
Então, por que eu não vou desmatar tudo e plantar soja ou criar gado? Porque eu vou ganhar recursos, eu vou pagar, eu vou receber para conservar o meio ambiente. Então, eles não dizem qual é a diretriz, mas aqui nós vemos também claramente, quando você conhece o conceito de desenvolvimento sustentável, que o que eles estão falando é exatamente esse conceito. Com isso, pessoal, deixe-me colocar aqui uma apresentação rápida. Perfeito. Então, vamos lá. Esse quadro foi as nossas colunas. São os planos, então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Biodiversidade, Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E aqui nós temos os princípios que vão ter, fora questões específicas para uma dessas determinadas políticas, né? Mas os princípios gerais ligados à administração pública, que cada uma delas tem, que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, a gente percebe, por exemplo, que recursos hídricos e biodiversidade tem ali o princípio da descentralização, da participação do controle social. Recursos hídricos tem o princípio da regionalização. Mudança do clima e resíduos sólidos tem o princípio da governança. Tá? Olhando esse quadro, o que a gente consegue ver? Primeiro, não existe necessariamente esses princípios, eles não são acumulativos. Ou seja, uma vez que alguém pensou que um tema, como, por exemplo, a governança, é um princípio importante para as políticas públicas, isso não significa que todas as próximas políticas públicas colocadas vão falar da articulação de atores públicos e privados nas diversas esferas de governo. Você vê aqui, a descentralização foi algo presente lá nos recursos hídricos, na biodiversidade, e depois ela some, ela deixa de ser usada. A mesma coisa eu poderia dizer da regionalização. Aparece lá, é um princípio do recurso hídrico. Não vamos discutir por município ou por estado, vamos discutir por região. E que região é essa? A região da bacia hidrográfica. Nós não temos essa mesma lógica para discutir a biodiversidade, a mudança do clima, os resíduos sólidos. A questão do desenvolvimento sustentável, que a gente consegue identificar explicitamente ou implicitamente em quase todos os planos nacionais, as políticas nacionais, mas, por exemplo, ela não aparece na biodiversidade. A biodiversidade assume uma posição completamente contrária ao conceito de desenvolvimento sustentável. Não é porque uma determinada política, porque entrou na moda, porque começou-se a pensar num determinado princípio, que ele vai ser adotado daí para frente. Uma segunda coisa importante que esse quadro fala para a gente, a participação social, o controle social, ele é um princípio presente em todas as políticas nacionais. Não tem nenhuma política nacional que não tenha entre os seus princípios a questão da discussão com a sociedade, na forma de empresários, na forma de atores, na forma de usuários, mas sempre precisa que essas políticas sejam discutidas de uma maneira ampla. Depois da participação e do controle social, que está presente em todos, o princípio mais importante é o do desenvolvimento sustentável, que só não é presente em uma das políticas nacionais. Então, a gente percebe como realmente, a partir de 92, a gente muda o nosso debate no Brasil a respeito de meio ambiente, tá, ok? E o pagamento por serviços ambientais, como eu falei, se vocês abrirem lá a lei, vocês vão ver que ela não fala quais são os princípios dessa lei. Bom, vamos falar agora a respeito dos objetivos. Tá? Então, como eu falei, o que são objetivos de uma política? Os objetivos da política é o que essa política quer alcançar, aonde que ela quer chegar. Aí, ao longo do tempo, o número de objetivos das políticas nacionais ele vai aumentando. A Política Nacional de Recursos Hídricos, lá de 1997,
ela tinha 4 objetivos apenas. Já a política de biodiversidade e a política de mudança do clima, biodiversidade de 2002 e mudança do clima de 2009, já tinham 8 diferentes objetivos. E a política de resíduos sólidos tem 15 objetivos e a política de pagamento por serviços ambientais são 14. Então, assim, a gente não tem um número, mas vale muito aquilo. Na medida que a gente vai aumentando o número de objetivos, a gente vai perdendo o foco na política, né? Porque a política pretende atender muitas coisas diferentes. E provavelmente, ouso dizer que você não vai conseguir alcançar os objetivos, alcançar todos os objetivos. Ao mesmo tempo, ouso dizer que talvez você sempre alcance um ou outro objetivo, porque é tanta coisa diferente, né, que você fica com uma política sem foco. De modo geral, todas as políticas nacionais que são ligadas a questões ambientais têm entre os seus objetivos coisas como preservação, conservação, recuperação dos recursos ambientais, promoção do uso sustentável dos mesmos recursos. Então, geralmente, todos eles falam isso. Recursos hídricos fala da preservação dos rios, das águas, das bacias e o uso sustentável da água, né? O resíduos sólidos fala de você preservar o meio ambiente e ter um uso sustentável dos resíduos, e por aí vai, né? Agora, olha só que interessante. Na Política Nacional de Recursos Hídricos, o primeiro objetivo é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidades adequados aos respectivos usos. E aí vocês vejam como é que a Política Nacional de Recursos Hídricos, apesar de não ser explícita, ela vai de cabo a rabo guiada pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Qual é o conceito de desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que garanta às gerações futuras as suas necessidades, as suas potencialidades, que a gente use hoje sem destruir, sem impedir que as gerações futuras façam uso desses recursos. Então, o primeiro objetivo deles é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água. Ou seja, eles adaptam o conceito de desenvolvimento sustentável para a questão hídrica, né? Quando a gente fala da política de biodiversidade, o que é interessante? Ela é uma política que tem um modelo diferente das outras, né? Ela não tem exatamente instrumentos, ela tem 4 componentes: o conhecimento, o uso sustentável, a pesquisa. Cada um desses componentes tem várias diretrizes, e cada uma dessas diretrizes tem milhões de objetivos específicos, tá? Mas quando você olha, são 7 diretrizes, né? Quando você olha os objetivos dessas diretrizes, o que chama a atenção? 4 deles têm a ver com informação, com conhecimento. Está falando de transparência, de monitoramento, gerar, sistematizar e disponibilizar informação para a gestão da diversidade nos biomas, estabelecer forma de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e avaliação, permitir acesso controlado aos recursos genéticos, né, aos componentes do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associados, sistematizar, integrar e difundir informações sobre a biodiversidade. Então, é muito claro que, no caso da Política Nacional de Biodiversidade, eles entendem que essa conservação se dá pela informação, pelo conhecimento. Então, os seus objetivos passam muito pela disponibilização, pela criação e disponibilização de meios de informação. Política Nacional sobre Mudança do Clima, de 2009, ela traz um objetivo
impressionante. Qual é o oitavo objetivo dessa política? Ela é o estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de redução das emissões. Então, nós estamos falando aqui daquelas pegadas ecológicas que foram discutidas lá em Quioto, então fazem parte do protocolo de Quioto. E aí a Política Nacional de Mudança do Clima, além das histórias de conservação, preservação, restauração, tem muitos objetivos de proteger a camada de ozônio e por aí vai, mas um dos objetivos é estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de reduções de emissão. Por que isso é interessante? Por vários motivos. O primeiro motivo é que a gente também liga essa ideia dos recursos transacionados no mercado com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, é aquilo que eu venho dizendo. Se o recurso natural tem um valor econômico, você pode simplesmente pagar para destruir a natureza. As pessoas vão pagar para destruir a natureza por diversão? Não, porque ninguém gosta de pagar nada. E se a natureza estiver muito detonada, você tem que pagar muito. Então, as pessoas não vão querer pagar para destruir a natureza. Pelo contrário, elas vão, teoricamente, proteger a natureza para não ter que pagar. Agora, ao você estabelecer um mercado para esse tipo de recurso natural, você estabelece especulação, você estabelece volatilidade, estabelece bolhas que podem estourar de uma hora para outra. Tá certo? Você cria isso aí como um mercado especulativo como outro qualquer. E a segunda coisa importante desse objetivo é a gente pensar essa coisa do livre mercado. O livre mercado não existe. Não existe livre mercado. É o Estado que cria o mercado. Então, nós estamos vendo aqui na Política Nacional de Mudança do Clima e vamos ver depois na Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais que o Estado tem como objetivo fundamental criar mercados que não existiam antes. Não é a iniciativa privada que, agindo livremente, vai criar esse mercado. Não. É o Estado que vai intervir e vai dizer, a partir de agora, nós temos um mercado brasileiro de redução das emissões e, com isso, vai abrir toda uma possibilidade, como eu falei, de transações produtivas, especulativas, reais, fictícias e por aí vai. Bom, quando a gente fala da política de resíduos sólidos, a política de resíduos sólidos são 15 objetivos diferentes, aí é uma confusão. Fala de inclusão produtiva dos catadores de material reciclado, fala da melhoria dos processos de gestão, tem o objetivo de desenvolver tecnologia limpa, tem objetivo de desenvolvimento sustentável, tem objetivo de melhorar a governança, tem objetivo de mudança nas compras governamentais. Então, é aquilo que eu falei. Não vão conseguir alcançar todos os objetivos, porque são muitas coisas muito diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, todos esses objetivos vão ser contemplados, alguns vão ser mais, outros menos, mas você vai aí avançar em alguma coisa, porque se o seu objetivo é fazer tantas coisas, alguma delas você vai fazer. Mas com isso a gente perde foco. Não é muito claro se isso aqui a gente está tratando com uma política de preservação do meio ambiente ou com uma política de geração de renda. A gente perde foco porque não está falando claro se é uma política de desenvolvimento sustentável ou de mudança na administração pública, olhando a questão das compras governamentais, da gestão, da tecnologia. Então, é muita coisa que não é claro como é que essa política se organizaria. E aí vamos falar da lei de pagamentos por serviços ambientais. Está lá várias coisas lá de conservação, preservação, recuperação, né? Ela tem o objetivo de estimular a conservação de ecossistemas, recursos hídricos, solo, biodiversidade, né? Evitar a perda da vegetação nativa, desertificação, incentivar medidas para garantir a segurança hídrica, né? Contribuir para regular o clima e não ter tanto desmatamento, degradação florestal. Então,
como todas as políticas aqui, ela tem essa coisa da conservação, da preservação. Mas aqui tem uma coisa diferente, porque essa política tem um escopo diferente. Tem um objetivo que fala muito bem desse escopo, que é o 13º objetivo, que fala em criar, em incentivar a criação de um mercado de serviços ambientais. Então, que nem a política de mudanças climáticas queria criar um mercado para redução de emissões, né, para pegada de carbono, aqui é mais amplo. Ele quer criar um mercado de serviços ambientais. Agora, veja só, né, volta aí a história. Tanto isso aqui é uma derivação do conceito de desenvolvimento sustentável, está perfeito, de entender a natureza como um recurso econômico dotado de valor, né, o que essas políticas dizem, algumas dizem mais explícito, outras dizem menos explícito, mas elas sempre dizem isso. E outra coisa, perceba como é fundamental você ter uma política onde o Estado vai criar um mercado. Então, quando a gente ouvir falar do livre mercado de sei lá qualquer coisa, hoje pode ser que seja um mercado privado, pode ser que seja um livre mercado mesmo. Mas, na sua origem, todos os mercados são criados pelo Estado. Bom, e o que essa Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais fala sobre essa história de criar um mercado? Eles dizem que um objetivo deles é orientar a atuação do poder público, das organizações da sociedade civil e dos agentes privados em relação ao pagamento por serviços ambientais, que seria uma forma de melhorar os serviços ecossistêmicos, que eles chamam. Eles têm o objetivo de reconhecer as iniciativas individuais ou coletivas que favorecem o ecossistema por meio de uma retribuição monetária. Eles visam estimular a elaboração e a execução de projetos privados voluntários de pagamento por serviços ambientais e incentivar o setor privado a incorporar a medição das perdas ou ganhos desses serviços ecossistêmicos na sua cadeia produtiva. Uma questão muito importante, a gente tem aqui claramente objetivos do Estado atuar junto aos atores privados para que eles se estimulem a participar de um novo mercado. Além de, obviamente, o poder público ser um comprador muito importante nesse mercado. Agora, outra coisa importante para um bom funcionamento de mercado é o acesso à informação, né? Quando a gente fala de teoria econômica, existe uma coisa que são as falhas de mercado, que não sei se vocês vão lembrar das aulas de microeconomia, né? São diversas falhas de mercado, ou seja, o mercado não é perfeito, porque existem vários problemas. Outra falha de mercado é a questão da assimetria de informações. Então, quando um agente de mercado tem informações, o governo vai aumentar o valor do combustível amanhã e a Petrobras vai ter um super lucro. Se eu sei disso e outras pessoas não sabem, eu posso ir para a Bolsa de Valores e ganhar muito dinheiro com essa informação, né? Eu vou investir num determinado negócio, mas eu não sei como é que o governo está para mudar as regras do negócio, e eu não sei como é que vai mudar. Se alguém já sabe, ele já começa a se adaptar antes. Tem uma vantagem sobre mim. Então, o fato de que todas as pessoas não têm todas as informações é uma falha do mercado. Então, a assimetria de informações é uma falha de mercado. Então, como nós temos também que o governo vai incentivar esse mercado novo? Assegurando a transparência das informações relativas à prestação de serviços socioambientais, estabelecendo mecanismos de gestão de dados e informações, monitoramento. Então, também essa questão dos dados, das informações, além da questão da democratização, da publicização, ela também é fundamental para que a gente consiga estabelecer um mercado com menos assimetria. Ou seja, que as pessoas que queiram investir saibam como que é esse mercado. Vamos falar agora das diretrizes. Então, se a gente sempre diz que eles querem
Essas políticas querem garantir a conservação, garantir a preservação do meio ambiente ou a recuperação do meio ambiente. A nossa questão é como que isso será feito? E aí vamos aparecer aqui novamente nossa telinha. Essa aqui são as diretrizes, no outro eram os princípios. Aqui estamos com o mesmo quadro, só que agora estamos falando aqui das diretrizes. Aí vamos ver aqui, a gente percebe que a descentralização é uma diretriz de quase todos os planos, exceto o pagamento de serviços ambientais. Tá? Inclusive no plano de mudança do clima. Não era um princípio da mudança do clima, não era um princípio do plano de resíduos sólidos. Era um princípio apenas de recursos hídricos e biodiversidade. Mas quando a gente está falando de diretrizes, ela é uma diretriz que aparece a todos. A articulação de ações, ou seja, os recursos hídricos, eles devem ser preservados. Mas nós não conseguimos preservar os recursos hídricos sem articular as ações com várias outras políticas públicas. Políticas públicas de regulação econômica, políticas públicas científicas, políticas públicas de geração de emprego e renda. Então, você vê que todos, de alguma forma ou de outra, todas essas políticas falam de uma determinada forma de articulação. Quando você está falando de recursos hídricos, ele está falando de fazer uma gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental como um todo. Está falando da articulação do planejamento dos recursos hídricos com o planejamento regional, estadual e nacional. Está falando da articulação da gestão dos recursos hídricos com o uso do solo, a gestão da bacia hidrográfica com os sistemas de zona costeira e os estuários. Quando está falando da biodiversidade, ele fala que precisa fazer essa integração, integrando planos, políticas, programas setoriais e intersetoriais. Quando ele fala da mudança de clima, ele fala da articulação com as ações governamentais que já existem. Quando fala do pagamento, ele fala de outras formas de comando e controle relacionados à conservação do meio ambiente. Então, isso é uma coisa muito importante que essa lei diz. Esse sistema que quer se privilegiar, que é você usar o pagamento por serviços ambientais para conservar o meio ambiente, ele não significa que você deve destruir outras formas. Eles têm que ser articulados. A ideia da política é você priorizar esse pagamento, mas não que seja apenas ele. E que você integre essa política com política de meio ambiente, de recursos hídricos, de agricultura, de energia, de transporte, por aí vai. Bom, uma diretriz que eu coloquei de territorialidade. Território também é outro conceito importante no debate a respeito de políticas públicas. Ele tem a ver com uma paisagem, mas também tem a ver com o uso que nós fazemos dessa paisagem. Então, tanto na política de recursos hídricos, quanto na política de biodiversidade, quanto na política de resíduos sólidos, essa compreensão do território tem que ser levada em conta. Onde é que ela é levada em conta no recurso hídrico? Na Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela é levada em conta quando a gente diz que precisa pensar não um município, não um estado, mas sim o território de uma determinada bacia hidrográfica. E que uma determinada bacia hidrográfica tem necessidades, tem potencialidades diferentes de outra. Então, são territórios diferentes. Onde é que a gente vê isso nos resíduos sólidos? No Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, eles têm uma ênfase muito grande para que a gente priorize situações consorciadas. Ou seja, o que nós precisamos? Precisamos de coleta seletiva, precisamos de aterros sanitários, precisamos de reciclagem. E isso, às vezes, para os municípios pequenos,
é muito difícil, é muito custoso. Então, a alternativa que eles dizem é: vários municípios devem se unir para ter um plano único. Aonde que a gente decide isso? Decide a partir das características de cada território, né? Então, a gente percebe que a territorialidade ela é presente em vários planos. A governança também. E o que eu estou chamando aqui de governança, que é diferente da descentralização. A descentralização é uma coisa intragovernamental, dentre as 3 esferas do Estado. Estamos falando de esfera federal, estadual e municipal. A governança, além disso, inclui outros atores, atores da sociedade civil, atores privados. Né? Para você alcançar os objetivos, você precisa criar mecanismos que todos esses atores trabalhem em prol dos seus objetivos. E isso é explicitamente colocado na Política Nacional de Mudança do Clima e Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Gestão da informação, também uma diretriz presente em todos os as últimas 3 políticas nacionais promulgadas no Brasil. Tá? E os acordos internacionais. Tanto a Política Nacional de Biodiversidade quanto a Política Nacional de Mudança do Clima têm diretrizes e falam muito a respeito dos acordos internacionais. A Política Nacional de Biodiversidade, ela, na verdade, incorpora no seu texto muitas questões que fazem parte do Acordo Internacional de Biodiversidade. Né? Então, olhando esse quadro, a gente também percebe o quê? Percebe que nós temos nenhuma das diretrizes é unânime para todos os planos. Percebemos aí que a gente tem um destaque na questão da descentralização, na questão da articulação de políticas, né, que estão presentes em pelo menos 4 diferentes planos nacionais. Temos a questão da territorialidade e da gestão da informação presentes em 3 políticas nacionais, né? E a questão dos acordos internacionais e de governança são os que menos aparecem aí, presentes em apenas 2. Bom, para a gente fechar aí, que estamos chegando às 9 horas, eu não vou entrar claramente nesse tema detalhadamente, plano por plano, mas todos eles trazem um item muito importante, que são os instrumentos da política. Todos eles não. O Plano Nacional de Biodiversidade, a Política Nacional de Biodiversidade, como eu falei, ela tem um modelo muito estranho, componentes, cada componente tem várias diretrizes, as diretrizes têm um monte de objetivos específicos, é difícil pensar como que se coloca aquilo em pé. Mas os outros 4 políticas, elas têm um item onde elas falam quais são os instrumentos que elas dispõem para alcançar os seus objetivos. Tá? E quando vocês olharem essas políticas, vocês vão perceber que eles têm o seguinte: primeiro, instrumentos de planejamento. Então, na Política Nacional de Recursos Hídricos, eles dizem que uma coisa fundamental para você conseguir alcançar esses objetivos é que haja elaboração de planos de recursos hídricos. Planos nacionais, estaduais, municipais. Quando fala da mudança do clima, uma coisa fundamental para essa política é que haja um plano nacional sobre mudança de clima, que haja planos de ações, né? Que hajam registros, inventários, resoluções. Né? Quando você está falando a respeito dos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é fundamental que você tenha aí planos de resíduos sólidos, acordos setoriais, inventários. Então, a gente tem um aspecto de planejamento que é muito presente em todas essas políticas, né? Seja na forma de planos, seja na forma de acordos. Né? Um outro aspecto que está presente, que as políticas contam para a gente colocá-las de pé, é a definição de recursos financeiros voltados para isso. Né? Então, o plano de recursos hídricos
é o primeiro plano feito porque ele estabelece que você pode cobrar pelo uso da água, né? Você pode cobrar pelo direito do uso. Então, se uma determinada empresa quer captar uma água no rio para fazer algum processo industrial, ela precisa pedir autorização. E essa autorização pode ser cobrada. Então, são formas pelo qual você vai financiar a sua política de recursos hídricos, né? Quando você está falando da mudança do clima, eles falam do Fundo Nacional da Mudança do Clima, falam de linhas de crédito e financiamentos específicos, falam de mecanismos de cooperação internacional, que nós já vimos que é uma das formas que surgiram na Rio 92 para forçar os países para adotar o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, são várias formas pelas quais a gente vai conseguir financiar essa determinada política. Uma terceira coisa fundamental, que sempre é atribuído como um instrumento, né, ou vários instrumentos, são modelos de monitoramento e acompanhamento dessas políticas e avaliação das políticas. Então, fala de sistemas de informação, né? Fala de sistemas de monitoramento e avaliação explicitamente, fala de indicadores, fala de metas, padrões bem definidos. Tudo isso aparece nas diversas políticas. Tá? E uma outra questão que aparece recorrentemente são instrumentos institucionais ou instituições, conselhos, agências, comitês, né, que participam da definição dessa política. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da política de mudança de clima, nós estamos falando de um comitê interministerial de mudança de clima, o Fórum Brasileiro de Mudança de Clima. Aí você tem a Rede Brasileira de Pesquisas sobre a Mudança de Clima, que daí é uma rede específica unindo a comunidade científica. Então você tem diversos espaços institucionais que vão estar discutindo, articulando como é que essa política vai andar. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente vê sempre, né, como instrumentos dessas políticas. Claro que, além disso, existem coisas específicas. Então, algumas políticas trabalham também como medidas de divulgação, educação ambiental, outras trabalham com temas específicos da área, como estímulo a processos e tecnologias novas, incentivo ao desenvolvimento de cooperativas e de coleta seletiva, no caso dos resíduos sólidos. São coisas que cada política especificamente tem uma especificidade, mas a gente sempre vai ver instrumentos de planejamento, instrumentos de financiamento e instrumentos de monitoramento dessas políticas, exceto na política de pagamento por serviços ambientais, que o que ela diz é que o nosso instrumento é um programa federal que será criado. E aí, provavelmente, esse programa federal vai contar com orçamento, com planejamento, com monitoramento, com tudo isso. Então, o objetivo aqui da gente fazer esse nosso debate, com esse enfoque hoje, era a gente perceber como que os conceitos e todo aquele debate que a gente travou a respeito do meio ambiente se concretizam em leis e políticas nacionais, né? Então, a gente conseguiu, espero ter conseguido passar para vocês como que a coisa do desenvolvimento sustentável, aquele conceito, com todas as vantagens dele, com todos os problemas dele, mas como que esse conceito está presente na nossa legislação, ele está presente aí nas nossas políticas nacionais. Eu quero também que a gente tenha nessa discussão prestado atenção como que existem alguns temas que são gerais da administração pública, né? Temas como governança, como descentralização, como participação social,
como territorialidade, e que esses temas, esses conceitos importantíssimos, também perpassam todas as políticas voltadas para o meio ambiente. Alguns temas aqui, outros temas acolá, alguns em todos, mas sempre estamos aí discutindo temas que são básicos na formação de um administrador público. E, por fim, quando a gente fala de instrumentos para botar essas políticas para frente, aí nós estamos falando aí, sim, naquela administração mais crua, mais dura, né? Estamos falando aí, sim, do planejamento, estamos falando da questão orçamentária, do financiamento das políticas, estamos falando do monitoramento e da avaliação, e estamos falando de uma institucionalidade mínima. Tá bom? Pessoal, o que eu teria para passar para vocês aqui no dia de hoje era isso. Ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Até logo.